familiar. Assunto: relacionamento afetivo. Encerrando ciclos. Relacionamento de número 23. Entrada da cliente no campo. Observa, tiramos um instantâneo da cliente nesse momento do relacionamento, né? Uma pessoa que está com o seu lado esquerdo decepado, a mão esquerda dela está decepada. Temos uma pessoa já na segunda idade. Mas com aparência de criança. Temos aqui o relacionamento com as mesmas figuras, a questão do relógio biológico, a questão da mãe, da figura da mãe, que embora a gente mudou a figura, a gente mudou um pouco a figura da mãe de lugar na assistência, mas ela continua ali sendo a pessoa que determinante, que chama a atenção aqui da nossa câmera. Em relação ao movimento de vida, a gente vê a cliente parada nas questões ainda da primeira infância. Ela de fato não avança em nada. A gente conectada com a criança dela, não a criança interior, mas com ela, criança, que continua uma conexão aqui, essas três figuras fundamentais nesse momento de vida da cliente. Como se fizessem assim um movimento de controlar a mente da cliente. É isso aí. A mente da cliente está presa nessas questões. E ela tá em cima de uma gangorrinha, uma mini gangorra, né? Uma plataformazinha que faz um movimento de vai e vem, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ou seja, ela se movimenta muito, mas não sai do lugar. Sim, mas Cláudio, o que quer dizer esse movimento aí de ausência, né, da mão esquerda? A gente está diante de uma pessoa que está começando a ver o lado B da mãe. Está começando a ver o lado B da mãe. Está começando a ver o lado B da mãe. Está começando a ver... assim, por isso é muito sintomático que ela traga essa figura aí como se fosse uma criança mesmo. Porque mais ou menos ela está agarrada. Ela é uma pessoa agarrada nesse momento aí da vida, tá? Desse relacionamento. Nas questões, numa simbiose com a mãe. Uma pessoa muito simbiótica.
relação muito simbiótica com a mãe. Nesse momento aí, desse relacionamento, que isso é um retrato de um momento de vida, ela estava começando a descobrir, a quebrar a simbiose, meio que entrar na adolescência e perceber que a mãe não era uma pessoa assim tão legal quanto ela pensava que era, né? Como uma criança que acha que a mãe e o pai são super-heróis, né? E ela está começando a sair disso, começando a entrar, começando a perceber que a mãe não é tão legal assim, né? E ela volta, né, à memória, às questões de quando ela era criança. Ela começa, porque assim, nesse momento de vida, a cliente já passou por alguns momentos em que a mãe foi extremamente cruel com ela. E ela não tinha essa noção dessa crueldade. E aí ela começa a ver que essa crueldade, ela acontecia desde que ela era criança. Por isso que ela vem a conexão aqui com ela criança. Ela já tem um lado direito, né, defeituoso. Observa aí que é uma mãozinha assim, com deficiência. A mãozinha dela tem uma deficiência, que já é uma questão com o lado paterno, né? E o lado materno sumiu, assim, foi decepado, como se alguém tivesse pego uma espada e cortado lá, tipo assim. E ela se sente... Então, nesse momento de vida, ela se sente uma criança fragilizada. Porque, tipo, aquela expressão, sem pai, sem mãe. Chama o Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Chapolin Colorado é o relacionamento de número 23. Ele vem com ímpeto, né? Chega junto ali da cliente, olha para ela, ele oferece, né, a Terezinha de Jesus, ele oferece para ela mundos e fundos. O cara, oferece mundos e fundos para ela, oferece... como se fosse, ele se oferece para cumprir toda aquelas coisas que ela precisa cumprir na vida, né? Ter estabilidade financeira, não que ela não tenha, mas se conectar, né? Se juntar com uma pessoa que tem a estabilidade financeira igual ou superior a dela, que quer um relacionamento sério, que quer constituir família, um cara mais velho. E quando ela se depara, né, é algo que ela, no primeiro, me chegou, mas não me negava nada, e assustada eu disse não. Mas aqui a gente está no primeiro momento. No primeiro momento foi muito sedutor essa proposta desse relacionamento número 23. Quando ele entra no campo, as três figuras aqui, o relógio biológico, a mãe
e a criança, ela criança, começam a piscar, assim, tipo assim, será que é ele que tem as moedas, né? Porque ele vem realmente com um discurso muito pronto, muito sedutor, tipo assim, seus problemas se acabaram-se, né? Seu Creyson, né? Seus problemas se acabaram-se. Você pode deixar que eu vou tomar conta do pedaço, eu vou te levar para a vida, você vai ter comigo a vida que você sempre quis, né? Eu sou a pessoa que você sempre quis. Ele vinha com esse discurso, né? E ela dá a mãozinha, ó, tipo, ela tá com a mãozinha direita ali, estendida para ele. A mãozinha direita aqui também e estendida para ele, tipo, pô, estou disposta a seguir com você. Só que quem é essa figura desse relacionamento número 23, né? A gente observa ali por trás que ele tem uma sujeira atrás. Ele é uma pessoa que tem uma sujeira ali atrás. A câmera do cliente está pegando a nossa câmera de filmagem, ó, tá mais distante, a gente não vai conseguir ver, né? Tô sem a... Mas atrás dele, ele tem uma sujeira aqui, ó. Ele tem um rabinho preso. Ele tem uma sujeira. Ele tem ali ele tem muito emaranhamento. Ele é uma pessoa muito cheia de traumas. Ele tem uma cisão ali no rosto. Observa que ele tem um corte ali. Sabe quem lembra do Duas Caras? Quem é fã do Batman vai lembrar daquele personagem Duas Caras. Como se ele tivesse dupla personalidade. Ele é uma pessoa que ele vai, ao longo do tempo, puxando ela para trás ao invés de levá-la para frente. Na verdade, o movimento que ele quer fazer com ela não é um movimento de auxiliá-la no caminho dela pela vida, mas sim de deixá-la presa nas questões internas ali, de questões do passado, exatamente ali onde ela estava no ponto de partida, na passagem da saída da primeira infância. É um jogo de cena. Aparentemente ele a carrega para frente, só que de fato ele a leva para trás. A gente observa que se a base dela é uma base certa, como se fosse uma plataforma de uma gangorra, ele não tem base nenhuma. Ele não tem raiz. Ele não se prende a nada, ele não se prende a ninguém. Me vem a palavra falsidade, ele é falso. Tudo isso é falso. Em relação, observa que ela, apesar de ela ser criança e ele ser adulto, ela ainda se sente maior do que ele.
como se ela tivesse os pés, ela conseguiu ter os pés no chão, ele não tem nem pés para colocar no chão. Apesar de ter uma base muito instável, ela conseguiu se equilibrar ali. Outra característica desse relacionamento é um relacionamento infantil. Apesar de que ele vem com a figura de um idoso e tinha até mais idade do que ela, já era uma pessoa de uma certa idade, ele é mais criança ainda do que ela, ele é muito infantil. Ele é muito preso também nas questões da primeira infância, mais até do que ela. É como se fosse uma brincadeira de criança. Isso aqui não é um relacionamento entre dois adultos. Isso aqui é uma brincadeira de criança. A sensação que eu tenho é que ele, de fato, ele não quer um relacionamento. Ele quer uma pessoa que ele vai mostrar para a sociedade. Dá para perceber ali que eles fazem um movimento que ele leva ela, como se fosse assim... Quando você está num programa de auditório, o pessoal mais antigo vai lembrar do Chacrinha, que ele pegava assim na mão do cantor, da cantora, e levava para a plateia. É isso aí, é o movimento que ele faz. Ele joga para a plateia, ele quer colocar ela, ele fala as coisas que ela quer ouvir, mas é tudo assim, são frases prontas. Ele tem uma coisa sinistra, assim, esse Duas Caras é o personagem que me remete. E traz uma coisa sinistra dentro dele, assim. Ele é uma pessoa extremamente autoritária. Ele quer que... Ele na verdade, ele não quer um relacionamento. Ele quer conduzi-la para onde ele acha que ela deve ir. Quer mandar em corações e mentes. Ela corre perigo com ele. Passada, né? Ele é uma pessoa que pode se tornar violento, pode usar de uma interposta pessoa para cometer algum tipo de violência física, inclusive, contra ela. Ele é muito trabalhado na raiva.
Isso mesmo, e o movimento dele com relação a ela é esse, é de aquela pessoa que está levando a missa para apresentar ele para a plateia. Olha aqui, esse aqui é a pessoa com quem eu estou. E ele tem ali uma sombra ali, ó, atrás dele. Além de ter o rabo preso, além de ter uma sujeira escondida, ele tem uma sombra aqui também do lado. E reafirma mais uma vez essa ideia de ser uma pessoa que poderia ter tido comportamento violento em relação a ela. É como se fosse... tipo assim, ele foi um canto de sereia, sabe? Como ela estava num momento muito frágil, muito focada nessas questões da maternidade que não se cumpria, enfim, das coisas da mãe. Ele foi aquela pessoa que, por alguns instantes, pareceu que fosse trazer as moedas, né? Ela achou que ele poderia lhe trazer as moedas. Ou seja, ser aquela pessoa que fosse suprir as carências dela, né? Suprir as carências dela com relação à paternidade, né? Ao pai. Mas ele também não tem base, ele não tem raiz, ele não tem como suprir nada. Ainda que isso fosse possível, essa é a pessoa que de fato jamais poderia fazer isso. Então vamos às frases de cura. Eu vejo você, eu vejo a sua dor, por um momento eu acreditei nas suas promessas, por um curto momento eu acreditei nas suas promessas. Mas você não tinha como cumprir aquilo que eu queria exigir de você. Porque o que eu exigi de você, nenhum namorado poderia. E eu também não tinha como suprir aquilo que você queria, porque você queria uma pessoa para colocar... o que você queria, de fato, era uma pessoa para exibir, e eu não sou uma pessoa para ser exibida. Eu sou eu tenho personalidade. Me orgulho muito da minha personalidade. E você queria uma pessoa que não tivesse personalidade. Eu também não poderia ser a pessoa que você gostaria de ter junto a você. Eu vejo que você tinha muitas questões ocultas, muitas questões escondidas. E eu sinto muito por isso. Eu sinto muito que você, com a idade que você tinha, não tivesse ainda conseguido se resolver. Eu também tinha as minhas questões, mas eu busquei e busco até hoje resolvê-las.
Você me sufocava. Você era uma pessoa sufocante. Eu sinto muito, 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 muito por ter entrado numa briga de egos com você. Isso é loucura. Eu me sentia sufocada por você. Eu me sentia um objeto para você. Eu agradeço pelas coisas que você me ofereceu. E eu sinto muito por não ter aceitado. Sinto muito por ter te decepcionado. Mas espero que você tenha aprendido comigo a aceitar a opinião das outras pessoas. Nós éramos muito diferentes. Poderia ter dado certo entre nós. Mas eu gostei que a gente tivesse tentado, que a gente tivesse se conhecido. Eu agradeço a você pelos programas legais que você me levou. Sou muito grata por isso. Foram bons momentos. Apesar das questões, apesar da violência, apesar de você ser uma pessoa muito incisiva, que me assustou com razão e fez com que eu me afastasse de você. Hoje vejo que foi o melhor que aconteceu, que realmente a gente precisava ficar afastado. Por isso hoje eu sigo para a minha vida e para a minha felicidade e deixo você livre para você ir para a sua vida e para a sua felicidade. Com todo o meu carinho, com todo o meu respeito e com toda a minha gratidão por tudo que você me proporcionou. E agora eu deixo você ir. Muito obrigada. Relacionamento de número 24. Entrada da cliente no campo. A cliente, nesse momento da vida, ela toma conhecimento dos assuntos relacionados ao pai. Não através do trabalho, nem através do estudo, mas através do inconsciente. Mas trazendo a consciência. Ela visita a esfera do pai. A gente observa que nesse relacionamento, ainda sem a presença do partner, muitas questões externas estão envolvidas. Antigos relacionamentos da cliente, o relógio biológico, pessoas da ancestralidade, pessoas da ancestralidade paterna, a figura paterna, a figura materna. Tudo isso leva a cliente às questões da sua concepção. Ela volta lá para a primeira infância. Isso tudo prende a cliente nesse momento da vida dela. Apesar que aqui também já temos a cliente numa fase adulta, já na segunda idade, né?
ela tenta avançar, mas ela é jogada para a esfera materna, ela fica presa ali naquele passado. Entrada do namorado número 24. A entrada do namorado número 24, a cliente se agita, né? Ela fica alegrinha, fica feliz. Nossa, esse é o cara, ele. Tudo de bom. Tudo de bom. Ela se anima, ela vai pra frente. Ele é uma pessoa que traz o movimento dela pra vida. A simples presença dele ali no campo a impulsiona pra frente. Possivelmente ele deu apoio para que ela ascendesse profissionalmente. Só que ela vai, mas ela volta. É como se ela quisesse ali, tivesse ali no movimento para levá-lo para frente, né? Vamos, líder de torcida, vamos. Agora finalmente eu encontrei o cara. Pessoas de fora envolvidas, né, nesse relacionamento. Sempre o relógio biológico, sempre a mãe, o ex dela do passado, o pai que já é falecido a essa altura. E tem também alguém que eu imagino que seja o filho dele. Também está de olho aí nesse relacionamento, também está interessado no relacionamento do pai. Não sei dizer se para o bem ou se para o mal. Na verdade, esse conceito de bem e mal a gente não usa muito em constelação, né? Mas eu não sei assim, ele me parece um pouco preocupado. Sim, me parece um pouco preocupado por achar que a cliente pode ser uma pessoa que vai tirar proveito do pai dele. Essa é a preocupação do filho dele. Preocupação financeira, né? Eles têm uma preocupação financeira de que a cliente possa obter recursos do cliente desse namorado que de fato não tem nada a ver. Ela busca ali a conexão com ele, ela tá ali andando e querendo que ele vá junto, porque ele tem esse movimento de impulsioná-la para a vida. Ela chega junto, ela sacode ele. Triste e bonito. Um amor triste e bonito. Entenderam essa figura?
sempre dela. Ele parado está, parado fica. Ele não quer mais seguir para a vida, assim. Ele já aceitou. Ele já aceitou a vida como é. Ela não. Ela ainda está naquela fase de querer viver, de querer descobrir coisas, de querer ir para frente. Ele não. Cara, ele tá acabado já era. Aqui a gente vê que ela se sente muito pequena em relação a ele. E ele, apesar de ser mais velho do que ela, ele, claro, no campo realmente a gente tem essa informação, né? Porque ela aparece como criança, mas ele aparece como muito jovem. Uma idade inferior a que de fato ele teria. Parece como um cara muito juvenil, muito jovem. Todos dois congelados, todos dois traumatizados. A basezinha dela ali muito cheia de traumas. E ele se coloca num pedestal. Mas não porque ele seja uma pessoa arrogante. Ele realmente tem uma coisa professoral. Sabe aqueles professores que antigamente, né? Antes até da minha vida acadêmica, mas a gente vê muito isso em filmes, os professores que se colocam assim, como se fosse um palquinho. É ele. Ele a vê como uma aluna para aprender coisas com ele, embora que ele também seja uma pessoa que não sabe muito da vida. Ele perdeu a capacidade de apreciar a vida. Como se ele estivesse ali totalmente colado ali com um chiclete, que ele não consegue sair do lugar. Lado esquerdo dele mordido, né? Assim como se ele tivesse recebido uma mordida. A gente decepado, né? O lado esquerdo dele decepado. Se ele tivesse sido atacado por um animal selvagem. Provavelmente questões políticas, né? Ele tem uma questão de enfrentamento político. E o lado direito dele também, ele não tem a mão. Ou seja, ele é uma pessoa que precisou subir num platô, né? Porque ele não tinha outra forma de escapar daquele lodo do lodo em que ele foi criado. Essa é a palavra. Para escapar do lodo em que ele foi criado. É um relacionamento que causa angústia. Porque
angústia, né, gente? Porque a cliente, ela é toda animada ali, vocês viram que ela tá ali sempre gravitando em torno dele, mas ele não sai do lugar. Então, é uma coisa, é um Sísifo ali que ela faz, de puxar ele pra frente e ele tá preso ali, que não sai do lugar. Isso causa uma angústia, ela vai desanimando. E ele meio que fala pra ela, eu gostaria de ir com você, mas pra mim é pesado demais, eu tô muito preso aqui. Ele percebe que ela apresenta pra ele assim, um mundo, né? Apesar de que ele é um cidadão do mundo, né? Ela que apresenta um mundo pra ele. Vamos dizer, por exemplo, a natureza, a beleza, né? A beleza da natureza, né? A conexão com as coisas simples. Ele vem de um passado de lodo, né? De lama, de lodo, e ele passou por um momento de muita riqueza. Então ele sabe transitar nesses mundos, mas assim, ele realmente não conseguia mais ver a beleza nas coisas simples até o encontro, até que esse encontro tivesse acontecido. Que ela vai mostrar as belezas, né, da natureza, das coisas simples. Aos poucos o movimento dela vai diminuindo, ela vai cansando.
esforço sobre-humano que ela faz, gente. Ela chega a ficar sem ar. E ele, meio que ela vê morrer junto com ele todas as expectativas dela, né? É um pouco, esse relacionamento é meio... Esse relacionamento é como se fosse assim, o enterrar dos sonhos. É o enterrar dos sonhos, gente. Ela... Ela entra num movimento assim, bem desesperado. Tipo assim, caramba, você é a minha última chance. Você é a minha última chance. E ele tá curvado, apesar dele ser uma figura ainda jovem, ele tá curvado. Tá curvado sobre o peso. Ele tem uma sujeira ali também, no passado dele, escondida. Uma sujeirinha, mas tem. Ele olha para ela com muita admiração.
decepcionada com esse relacionamento. Uma tristeza tão grande, assim, uma coisa assim que puxa ela para baixo, assim. Mas ela sabe que, cara, aí não tem futuro aí, não tem. Esse relacionamento realmente não tem futuro. Ele não quer sair do lugar, ele tá no lugar dele, ele não quer sair. E aí ela fala aquela célebre frase: aqui sou pequena. Porque não existe um relacionamento em que só uma pessoa puxa, né, pra frente. Então ela, enfim, não tem como seguir, né? Infelizmente, porque ela realmente gosta muito dele. Ele é uma pessoa muito boa. Mas ele não se entrega para o relacionamento. Ela não sente ele presente ali no relacionamento. Ele, na verdade, ele não se entrega para nada. Ele é uma pessoa isolada, solitária. Ele não tem... Ele é até meio apagado ali. Se a gente olha pro rosto dele, tem uma sombra. E essa sombra vai se arrastando como se fosse ela fosse pegando também a cliente. O rosto dela também está sombreado. Como se ela fosse se apagando, se anulando, se entristecendo dentro desse relacionamento, porque ela não vê é um relacionamento maravilhoso, mas ela não vê o real interesse dele nela. É um relacionamento para ela de muita frustração. O que sente o namorado? É muito barulho na cabeça dele. Muitas coisas que ele é obrigado a dar conta, mas ele não consegue dar. Ele não quer, na verdade, não consegue não. Ele dá conta, mas ele não quer dar conta. Ele quer ficar isolado, ele gosta de ficar isolado. Ele não tem habilidade com seres humanos, a verdade é essa. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa alegre, que gosta de encontrar as pessoas, mas é aquela coisa assim, são aqueles encontros pequenos, né? Com pouca permanência. Ele não tem... Permanência é uma palavra boa. Ele não gosta de permanecer. Ele vai e volta. Ele vem e volta. Ele não quer mais lidar com seres humanos. Embora que ele goste de seres humanos, goste do contato, mas ele não quer mais. Ele quer ficar isolado, ele quer ser ele. Ele está muito cansado.
dele arde. Ele parece que está apanhando de chicote, assim. Ele sente muita dúvida, mas ao mesmo tempo ele não quer olhar para o mundo interior dele. Ele sente muito, ele é preso, né, no passado dele, mas ele não quer olhar. Ele aceita essa situação em que a vida o colocou. Ele está feliz com essa situação. E, na verdade, ele se sente até incomodado, porque ele vê o movimento dela dia adiante e ele não tem como acompanhar, sabe? Ao mesmo tempo que ele quer ficar ali com ela. Mas é tipo assim, cara, isso aqui está fadado ao fracasso. Porque eu não vou abrir mão do meu modo de vida para te acompanhar. Essa é a fala dele para a cliente. E a cliente, ainda com um aspecto muito infantil ainda, ela diz, eu tenho muito para viver, não posso ficar aqui parada com você que já morreu. Já morreu. Com você que está todo destruído. É uma pena. Eu gosto muito de você. Eu te amei muito. Você poderia ter sido o homem certo para mim. Então vamos, já que estão falando, já vamos falar as frases de cura. Eu vejo você. Eu vejo a sua dor. Eu sempre vi a sua dor. Mas você não se deixa ajudar. Você não quer se ajudar. Você não se deixa ajudar. Você está preso nessa... Você está muito preso nessa dor. E aqui sou pequena, aqui eu nada posso. Sem que você queira. Só poderia se você quisesse. Em você não querendo, eu não tenho como fazer nada. Eu aceito a minha pequenez diante de você e diante do fardo que você carrega. Eu também exigia muito de você. Eu exigia que você preenchesse todas as minhas carências. E você não consegue preencher nem as suas, né? É muita exigência. Você tinha razão. Você tinha razão de fugir assim desse frio. Ai, eu sinto tanto.
um bom homem. Mas eu também não sei qual é a sujeira que você esconde. Enfim, não é mais para mim saber. Não, isso não me diz mais, não me diz respeito. Eu amei você muito. E eu agradeço por tudo o que eu recebi de você. Eu guardo tudo o que você me deu com carinho. E deixo com você tudo que eu te dei. Você pode ficar. Eu aprendi muito com você. E nós tivemos momentos muito felizes, muito agradáveis. Foi muito bom. Você foi um aprendizado na minha vida e eu espero ter sido um aprendizado na sua também. Eu guardo você com carinho no meu coração. Fique em paz. Eu agora me liberto para seguir para a minha vida, para construir a minha história e para ter a minha felicidade. E deixo você livre para você seguir para a sua vida, para a sua história e para a sua felicidade. E eu agradeço muito. E eu assumo a minha parte de responsabilidade por tudo que não deu certo entre nós. E deixo a sua parte com você. E a partir de agora, os nossos caminhos se desconectam. Fique bem. Agora, relacionamento de número 25. Entrada da cliente no campo. A cliente entrou no campo muito decidida, muito firme, mais ou menos na metade da vida, né? Mas logo volta. É um eterno movimento que ela tem de seguir para frente e das questões do passado aprenderem lá na primeira infância. Ela, nesse momento da vida, ela se colocou num pedestal, né? Porque ela já deve ter apanhado muito, né? E faz um imenso esforço para seguir para frente e a força é uma força contrária levando ela para trás. Ela está na
lona, né? Assim, é como se fosse uma competição de boxe e ela não sai do canto do ringue. E as ilusões foram todas vendidas, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito. E aquela garota que ia mudar o mundo, agora frequenta as festas do Grand Monde. Yeah, meus heróis morreram de overdose. Aqui continua a figura da mãe aqui em destaque, no meu campo aqui. O relógio biológico dela já está ofuscado, quer dizer assim, ela já tem pouca expectativa de conseguir realmente realizar o sonho da maternidade. O cliente traz um sofrimento muito grande, uma tristeza, uma dor no peito. Na entrada do relacionamento. O relacionamento entra no campo muito conectado com a cliente. Ele oferece coisas, ele oferece algo para ela, mas ela não quer receber, não. Ele olha realmente para ela. E aquilo tudo pulsa dentro da cliente. Ela está muito assim, lisonjeada pela presença dele ali do lado, oferecendo algo a ela, mas ela olha para o outro lado. E a sensação que a cliente tem é que ela perdeu uma grande oportunidade. Mas ela não olha
inclusive o movimento dela é dizer não, ó. Não, não, não. Sai, sai, sai. Ela se coloca ali no pedestal inatingível para esse namorado. Como se ele, assim, a gente olhando aqui, parece que ele tá com uma santa assim no altar, que ele tá trazendo uma oferenda para ela. Um orixá, uma santa, uma pessoa assim que ele ficou deslumbrado realmente. Ele tem coisas a oferecer para ela, mas ela não aceita o que ele tem. Ela não quer as moedas dele. Ela está voltada para outros assuntos. Ela olha para o futuro como uma coisa romântica, assim. Ela olha para o futuro de uma forma romântica, como se ela tivesse ali um interesse romântico, uma outra pessoa ali, com quem ela estava se relacionando, e que ela jogasse todas as expectativas nessa outra pessoa. Por isso ela fecha os olhos e os ouvidos para esse rapaz aí. Fazer um exercício de botar essa outra pessoa no campo pra gente ver como é que fica. Gente, que coisa triste, né? Porque ele, aos poucos, ele vai perdendo o relacionamento, ele vai perdendo a conexão com ela. Ele percebe que ela não está aceitando as coisas que ele tem para dar, né? Ela não sabe receber. Ela está acostumada a que ninguém lhe dê nada. Então ela não sabe como lidar com uma pessoa que tem algo a oferecer para ela. Ela nunca recebeu nada, né? Ela sempre teve que dar, ela sempre foi a doadora, né? Então agora ela não sabe lidar com uma pessoa que quer oferecer alguma coisa para ela. O relacionamento, para quem ela olha, na verdade, não olha para ela, olha para... Está mais ocupada ali com a questão do trabalho, olha para as próprias questões dele, para a vida dele. Para ela, nada. E o relacionamento, né? Também já perdeu a conexão com ela. Eles permanecem conectados, mas ele já não olha mais para ela. Ela vira as costas, né, para esse relacionamento promissor. Ainda até um aperto no peito. Tipo o seguinte: se arrependimento matasse, a cliente estava morta aqui, tinha caído no campo morta. E sempre que, de novo, a gente volta aqui para a figura materna. Sempre essa desconexão aqui está relacionada à figura materna. Como se a cliente ela não se autorizasse a receber, porque a mãe não recebeu. Então ela também não se autoriza a receber. Ela quer um relacionamento aqui, ó, que não olha para ela. Esse momento da vida dela tá tudo embaçado. O desejo de ser mãe tá embaçado.
A gente tem por trás desse relacionamento um outro relacionamento do passado que ficou também mal resolvido. Enfim, vamos colocar o relacionamento do passado que ficou mal resolvido para a gente ver. Então, o que nós temos aqui com a nossa cliente? O que ocorre com a cliente? Ela se coloca aqui num pedestal, se recusando a receber algo que esse relacionamento tinha para lhe oferecer, um relacionamento saudável, inclusive. Ela estava num relacionamento com uma pessoa que, de fato, não está nem aí para ela, não olha para ela. É que não olhe para ela, ele não nem a coloca na vida dele. Então ela deixa de receber desse aqui e passa e se conecta imediatamente com o relacionamento do passado que está lá, era do passado, ele não tem a mínima chance de voltar. Mas ela é para onde ela olha. E qual é a questão dela, né? Tudo relacionado à figura materna. A ausência de autorização para ser feliz. A gente tem aqui a mãe, adolescente, grávida, menina, adolescente, muito jovenzinha, e que joga na cliente todas as expectativas e tipo assim, se eu não fui feliz, você também não pode ser. Como é que você vai ser feliz se eu não fui? Então, ela prefere olhar para uma coisa, né, um relacionamento do passado que não tem a mínima chance do que se virar para a pessoa que está aqui do lado dela e oferecendo para ela um relacionamento com equilíbrio de troca, né? Ela não sabe receber, gente. E com isso, o relacionamento vai empurrando ela para o passado. O lado materno, que é um lado de onde só vem mulheres infelizes. Desse lado aqui só vem mulher infeliz. E ela fixada nele aqui, voltada para ele, e ele leva ela para as questões da tristeza, da ancestralidade materna. Gente, é de chorar aqui. Como é que a pessoa... Meu Deus! Como é que a pessoa recusa o que estava do lado, para honrar alguém que nem tem conexão com ela por causa de um amor do passado? Pelo amor de Deus, gente, o que é essa? Tadinho, gente, o bichinho ainda vai atrás, ele faz um movimento, ele oferece, ele olha pra ela e que olha. Gente. E a mulher pra gente, para tudo. Para tudo.
Você vê que essa figura aqui, desse relacionamento, inclusive, eu não sei como é que tá aparecendo no vídeo. Deixa eu olhar aqui como é que tá no vídeo. Ele também olha para ela, não é que ele não retribua o olhar, ele olha para ela também. Mas ele aqui, ele é um pedaço de nada, assim, sabe? É tipo... pedaço de nada, uma pessoa que não traz, que vem também incendida, que vem pela metade, que é um empecilho no caminho dela, que empurra ela para o passado, que desvia ela de olhar para o relacionamento que de fato tem algo a oferecer para ela. Ele meio que parte ela no meio, olha lá, ele parte ela no meio, ó. Ela fica partida e totalmente conectada com isso daqui, gente, pelo amor. Pelo amor. Gente, assim ficamos, né? Assim é a vida. Vou tirar. Na verdade aqui, tá, gente? Como a gente está tratando aqui desse relacionamento, pouco importa quem são essas figuras, tá? A cliente, obviamente, poderá saber ou não. Mas assim, porque a gente importa aqui realmente é a cura desse relacionamento aqui, né? Que é o que a gente vai fazer agora com as frases. Ela fala para ele: eu vejo você, eu sinto tanto por não ter estado disponível para você, eu não via, eu não sabia. Hoje eu me sinto uma idiota por ter deixado de ter um relacionamento com você em nome de um relacionamento que não me entregava nada e por um relacionamento, e na verdade, de fato mesmo, por um relacionamento que já estava acabado, né, que já tinha acabado. Eram 2 relacionamentos que não me levariam a lugar algum. Você foi muito importante na minha vida. Eu posso dizer que você foi talvez o primeiro que me ofereceu, o primeiro relacionamento que me ofereceu alguma coisa. Primeiro relacionamento que teve como característica propor um equilíbrio de troca. E eu não via. Eu não estava disponível para você. Eu sinto muito, 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 muito. Eu sou muito grata a você, muito grata, muito grata, muito grata. E hoje eu recebo aquilo que você queria me dar e que naquela época eu não aceitei. Eu sinto muito por não ter lhe entregado nada. Hoje eu lhe entrego o meu carinho, a minha admiração e eu aceito tudo como foi. Tenho muita pena que eu não tivesse estado aberta para que a gente se conhecesse melhor. Hoje são outros tempos. Eu faço diferente. Eu me abro para os relacionamentos construtivos. Apesar da pouca convivência, eu gostei muito de você. Eu fui fiel, eu deixei de ficar com você por fidelidade a uma quimera. E paguei um preço alto por isso. Você era a realidade, eu preferi o irreal.
muito louco. Eu fui muito louca. Mas enfim, eu aceito tudo como foi e eu recebo tudo que você tinha para me dar e deixo com você o pouco que eu pude te entregar. Eu agradeço você muito, eu admiro você muito, eu gosto muito de você. Mas agora eu sigo para minha vida e para minha felicidade e eu deixo você em paz para seguir para a sua vida e para a sua felicidade, com todo o meu carinho, com toda a minha gratidão. Muito obrigada. Vá em paz.